Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é ainda o mesmo, DDD 99, que é do Maranhão, onde eu morava, e o telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos para a lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente via WhatsApp, aí em PDF, em PowerPoint. Tudo gratuito. Nós estamos estudando neste trimestre das lições bíblicas da CPAD com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Já estudamos na lição 1 a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E hoje vamos estudar a lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas no Antigo Testamento não se falava em missões, nem se falava desse assunto, mas não é verdade. Olha bem, colocamos aí um quadro para você ver, olha, ideias missionárias no Antigo Testamento. Lá, através de Adão, já olha em Gênesis 1:28, 3:15, já falava da vinda de um Salvador, então já foi comunicado a Adão a vinda de um Salvador. E Adão, é evidente, passou isso para os seus filhos, passou isso para frente, foi passando de pai para filho. Assim era a comunicação naquele tempo, não tinha ainda a escrita. Então era verbalmente, um passava para o outro. Vamos ver aí Noé, por exemplo, em Gênesis 9:1. Então veja que a promessa de Deus de começar agora uma nova geração através de Noé, sempre falando a respeito da vinda de um Messias, de um Salvador, de um remidor, de um resgatador. Deus abençoa Noé e diz para ele então que toda a raça humana deve frutificar e multiplicar, encher toda a terra. E Deus já fez ali uma aliança com Noé. Vamos ver aí em Abraão. Veja aí Gênesis 26, 2-4. Deus faz uma promessa a Abraão aí de multiplicação, de gerações, de bênçãos a todas as famílias através de Abraão. Aí falando do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E através de Jesus salvaria todos que a ele se chegassem. Então, sempre está presente aí missões, a evangelização do mundo inteiro. Então, a família de Abraão abençoaria também as pessoas, falaria de Deus para eles, e Jesus, vindo desta família, traria salvação. E hoje existe o Evangelho, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, pregando o Evangelho a toda criatura. Vemos aí também, através de Isaac, Gênesis 26, 2-4, Jacó, Gênesis 28, 12-14, vemos aí Moisés, Êxodo 19, 5-6, Em tudo isso aí existe a ideia de multiplicação das pessoas sobre toda a face da terra e a bênção de Deus a todos. Tudo isso é missão. Nos livros históricos a gente vê aí, no caso de Naamã, por exemplo, um Ciro que foi abençoado em Israel, foi curado da lepra e levou para lá a adoração a Deus. Em 2 de Reis 5 narra isso aí. Vemos aí Raabe que ouviu falar de Deus, se converteu, toda a sua família, e depois ainda vai ser responsável por trazer a vida, aí a família da qual nasceria o rei Davi. Em Hebreus 11:31 fala de Raabe aí também, confirmando isso. Também vemos aí no livro de Esther, olha aí, um povo que foi livre da destruição, um povo judeu, para que a sua descendência continuasse, para até dessa descendência nascer Jesus Cristo. Então veja que tudo isso tem a ideia de missões. Aí falava-se de Deus, orava lá no tempo de Esther. O Deus de Esther ficou conhecido por toda parte.
Podemos ver aí no livro de Daniel, né? Veja aí, o Deus de Daniel, conhecido, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus conhecido, respeitado, veja bem, adorado por toda parte, ficou conhecido por toda parte. Isso é missão. Aí nos livros poéticos, veja aí Salmos, né? 47, 50, 67, 72, 89, 96, 98, 104, 117, tudo falando a respeito, então, do Messias, da vinda do Salvador, do crescimento e desenvolvimento do povo de Deus por toda parte, Deus se fazendo conhecer através do seu povo. Vamos ver aí Isaías, né? 45, 21, 22, Jeremias 3, 17, confere com Hebreus 2,14, Ageu 2,7, Zacarias 9,10, Malaquias 1,11. Então, tudo isso fala do nome de Deus sendo glorificado entre os gentios, sendo conhecido entre os gentios. Tudo isso é missão. E é missão transcultural, feita atingindo outros povos além dos judeus e outras nações por todo o mundo. Vamos ver o texto áureo da lição, que está em Isaías 49, 6, que diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Veja só, judeus e gentios. Aí toda a terra, a palavra de Deus ia ser conhecida através do profeta Isaías. Então Deus está falando de missão transcultural. Não é só dentro da cultura judaica, nem dentro do país Israel, mas por todo o mundo. Olha, o Deus de Salomão foi conhecido no mundo inteiro na sua época. Pessoas iam de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e ali conheciam o templo, ali ouviam falar direto de Deus o dia inteiro. Isso é missão, trazer pessoas de outros países para ouvir a palavra de Deus, como no dia de Pentecostes. Estavam ali gente de várias nações do mundo inteiro e que ouviram ali a pregação do Evangelho, viram a ação de Deus sobrenatural e se converteram e levaram o Evangelho por toda parte. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, quando Jesus diz, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura, olha aí, nós temos que ter isso sempre em mente. Deus quer que todos sejam salvos, todos os seres humanos, todos, indistintamente. Então, o Evangelho precisa chegar a todos. Então, no Antigo Testamento tinha essa ideia já. O povo judeu era para ter levado essa boa notícia de salvação, boa notícia da existência de um Deus todo-poderoso, cheio de amor, um Deus que queria que salvar a todos. Mas eles não cumpriram a sua parte, né? Mas o pouco que fizeram ainda conseguiram ser exemplo para as outras nações na sua maneira de viver, né? A lei que tinham, que nenhum povo tinha igual, a sua adoração a um Deus único, como nenhum outro povo tinha. Então eles se fizeram conhecer. Até no sofrimento, quando eles abandonavam Deus, os outros povos podiam ver, olha, eles abandonaram o seu Deus, por isso estão passando por isso. Quando estavam bem com Deus, eram abençoados, e os povos viam, olha, eles estão em aliança com o seu Deus, temem o seu Deus, e Deus os abençoa. Nós vemos aí no Antigo Testamento, olha, Elias indo a mulher estrangeira, Eliseu, uma mulher estrangeira. Vemos aí Jonas, uma nação estrangeira que ele foi. Olha só, era levado a palavra de Deus, o testemunho de Deus por todas as nações. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 1º livro de Reis, 17, 8, 9, 17 a 22, e no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1º livro de Reis 17, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que dele nenhum fôlego ficou.
Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então vemos aí, e o próprio Jesus citou, disse: olha, havia muitas viúvas em Israel, mas olha só, Elias foi lá em Sidom, lá onde hoje é o Líbano, lá que uma viúva Deus preparou para cuidar de Elias. Veja só, fora de Israel. Vemos aí Jonas, que foi lá a Nínive, mesmo sem querer, com muita má vontade, mas foi e levou a mensagem de arrependimento àquela nação. Eles se jejuaram, se arrependeram. Olha só, uma nação muito má, mas Deus teve misericórdia deles. Deus enviou a mensagem de salvação a eles. Então é muito clara a pregação da palavra de Deus, a missão transcultural no Antigo Testamento. Vamos à introdução da lição, que diz: na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Nós estudamos sobre Abraão, e através de Abraão e sua família, nasceria então o descendente que é Jesus Cristo. De Jesus Cristo então veio a igreja e a pregação do Evangelho a todas as nações. No Antigo Testamento vemos claramente de missões transculturais, Deus falando aos povos, além dos judeus, aos povos gentios, Deus levando mensagens de arrependimento, de restauração, de uma vinda de um Messias. Então fala alguma coisa a respeito, não claramente como nós falamos hoje, porque eles não conheciam Jesus Cristo. Eles não tinham nenhum conhecimento sobre Deus, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tinham nada de conhecimento sobre isso, não entenderiam nada sobre isso. Apenas havia o quê? Ideias missionárias. Então, o que conheciam? Conheciam sobre um Deus único, poderoso, sobre todos os outros deuses, um Deus que guardava Israel, protegia, livrava de todo mal, os abençoava, tinha a sua lei própria. Então, as promessas de Deus feitas a Israel que iam se cumprindo. Então, as nações iam conhecendo esse Deus através do testemunho de Israel. E vemos o propósito missionário de Deus quando Elias, por exemplo, vai naquela viúva, lá em Sidom. Vemos aí Jonas, aí vamos ver através de Esther, do povo judeu, ali quando Assuero governava. Vamos ver lá Daniel, os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia. E assim por diante nós vemos a ação de Deus entre as nações. Deus se fazia conhecer para que eles pudessem, então, desejar conhecer esse Deus e servir este Deus. Vemos que Deus foi fazendo alianças. Existe aí a aliança edênica, a aliança adâmica, temos aí a aliança noética, temos a aliança abraâmica,
temos a aliança mosaica, temos a aliança davídica, aí temos nova aliança. Então, são várias as alianças que Deus fez e foi mostrando, se revelando, mostrando aí que existia um futuro maravilhoso e que aqueles que se convertessem a Ele, que o adorassem verdadeiramente, poderiam ter uma vida abundante com Deus. Nesta lição, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Tópico 1, subtópico 1, o plano de Deus. Tópico 1, subtópico 2, a falha de Israel. Tópico 1, subtópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. No tópico 2, temos o amor de Deus para com outras nações. Tópico 2, subtópico 1, os olhos de Deus sobre todos os povos. Tópico 2, subtópico 2, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Tópico 2, subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. No tópico 3 temos alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Tópico 3, subtópico 1, alianças de Deus. Tópico 3, subtópico 2, aliança incondicional e condicional. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Vamos ver aí o tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Tópico 1, subtópico 1. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 12, 3, confere com Mateus 24, 14, 28, 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5 a 7, 43, 10 a 13. Então veja que o plano de Deus sempre foi alcançar a todos os seres humanos sobre a terra. Ele chamou Israel, descendentes de Abraão, para que desse povo ele fosse, então, conhecido entre as nações. Então, essa nação era exemplo no meio das outras nações. Uma nação que tinha lei dada por Deus, que tinha promessas exclusivas de Deus. Um povo que tinha maneira de falar, de se vestir, de se comportar, que tinha um tabernáculo entre eles, tudo diferente dos outros povos, completamente diferente. Então, eles eram um exemplo de quem tinha um Deus diferente dos outros, um Deus poderoso sobre todos, um Deus diferente de todas as outras nações. Eles deveriam, através da palavra de Deus, entenderem que haveria um Salvador. Então, nós vamos ver. Por exemplo, Moisés falou de um profeta que viria, e falando a respeito de Jesus. Então, quem procurasse entender, buscasse, encontraria Jesus. Abraão ofereceu seu filho. Veja bem, Deus ofereceria o seu filho, já que era uma aliança de sangue. Que Abraão dava para Deus, Deus tinha que dar para ele. É uma aliança. Então, através disso, se entenderia da vinda de Jesus. E assim, em vários episódios, vários acontecimentos, deveriam ter entendido. Toda vez que aparece lá o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Então, Manoá, mulher de Manoá, teve um encontro com Jesus Cristo. Lá, o Josué teve um encontro com Jesus Cristo. O Jacó teve um encontro com Jesus Cristo. Olha só, tudo isso, então, deveria ter sido espalhado entre as nações para que conhecessem que havia Jesus Cristo, Deus verdadeiro, único, poderoso, que trazia salvação. O grande erro de Israel foi pensar que Deus era exclusividade deles. Eles não quiseram transmitir aos outros povos o ensino sobre Deus. Mas, mesmo assim, os povos, olhando para Israel, sabiam que eles tinham um Deus diferente, um Deus mais poderoso que qualquer outro Deus. No tópico 1, subtópico 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus.
Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Veja Ezequiel 22, 1 a 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Então veja que por mais que Israel tenha falhado no seu testemunho de fidelidade a Deus, tenha caído na prostituição espiritual, traído Deus, tenham se contaminado com os ídolos de outras nações, mesmo assim serviram de testemunho porque quando eles estavam na idolatria, eles eram amaldiçoados e os povos sabiam. Estão sendo amaldiçoados porque abandonaram o seu Deus. Quando eles eram abençoados, os outros povos sabiam. Estão sendo abençoados por um Deus Todo-Poderoso, porque eles estão adorando a Ele. Veja só, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar aquele povo, ele abençoava. Ele ensinou Balaque a fazer o quê? Fazer com que aquele povo traísse o seu próprio Deus, se prostituindo. Aí disse, se eles fizerem isso, eles vão ser amaldiçoados pelo Deus deles. Olha aí. Então, aquele povo conheceu que Deus os abençoava porque eles estavam servindo em verdade. E quando eles não o serviam, eles eram amaldiçoados. Então vemos aí, por exemplo, Nabucodonosor, vemos Dario, reis poderosíssimos, reconhecendo o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mandando adorar a esse Deus, respeitar a esse Deus. Veja só. Então, não foram fiéis como Deus desejava, mas acabaram servindo de exemplo para os outros povos. No subtópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus, manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João 4,42. Então veja que, através da palavra de Deus, que foi preservada pelos judeus, depois foi traduzida, Temos aí a Septuaginta, que é a tradução dos 70. Então veja só, essa tradução foi feita do hebraico para o grego, do aramaico para o grego também. E atingiu todas as nações. O próprio Jesus Cristo usou textos da Septuaginta. Então, essa tradução abençoou todas as nações gentílicas. Então, os judeus, por pior que tenham feito, por pior testemunho que tenham dado, serviram de exemplo para as outras nações e puderam transmitir, através da escrita, a palavra de Deus a todas as nações. Hoje nós devemos ter aí por volta de 70% dos seres humanos sobre a Terra que tem alguma porção da palavra de Deus na língua deles. No tópico 2 nós temos o amor de Deus para com outras nações. Tópico 2, subtópico 1, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Brown, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos, encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6, 22, 49, 6, 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então percebemos claramente aí a ideia de Deus em ser conhecido entre todas as nações, entre todos os povos, etnias, Então veja, ele fez isso através dos profetas, de todos os homens de Deus no Antigo Testamento. Começou assim. Então nós vemos principalmente aí no livro do profeta Isaías, falando de outras nações que seriam abençoadas por Deus, falando a respeito do Messias que viria, bem claro. Isaías é chamado profeta messiânico, por falar muito sobre Jesus Cristo e sua vinda.
Vemos aí o próprio Davi escrevendo sobre o Messias, né? Então nós temos vários escritos. O próprio Moisés falou de um profeta como ele que viria. E vimos aí, através de Elias, né, saindo do país, indo até o Líbano, né, em Sidom, para morar na casa de uma viúva, né, no tempo da grande seca ali, de 3 anos e meio sobre Israel. Vemos aí Jonas indo pregar uma nação terrível, uma nação de assassinos, de homens violentos, e Deus usou de misericórdia para com eles, enviando o profeta para que eles se arrependessem, e eles se arrependeram. Então tudo isso é missão transcultural que é falada, transmitida a outras nações. Então sempre Deus mostra a sua preocupação com todos os povos, além dos judeus. No tópico 2, subtópico 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta era uma antiga cidade fenícia, localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." 1 de Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então vemos aí com a vida de Elias, aí no templo, que ele profetizou aquela seca de 3 anos e meio, né? Quando o rei era o Acabe, a esposa do Acabe era Jezabel. Então naquela época, Deus enviou Elias para Sarepta, que era em Sidom, hoje chama-se Líbano. Então, ele foi até lá. Aquela mulher estava à beira da morte. Havia fome por toda parte, seca por toda parte. E ela pensou: eu vou fazer aqui o último bolinho aqui, vou comer um pouco, dar um pouquinho para meu filho, e nós vamos morrer, porque depois não tem mais nada para comer. Assim ela pensava. E aí aparece um homem de Deus e diz: faz primeiro para mim. Imagine, aquela mulher deve ter pensado: esse homem está maluco. Como é que eu vou dar para ele uma comida que só dá para mim e meu filho, bem pouquinho, só para nós não morrermos hoje, para a gente viver até amanhã? E ele ainda está pedindo. Mas olha só, ela tinha então uma esperança em Deus, porque ela foi capaz de fazer e dar ao profeta. Veja só, nasceu dela uma esperança de repente que ela não conhecia, que vinha de Deus. Ela acreditou que aquele homem estava sendo sincero e que poderia ser um homem de Deus. Ela não tinha certeza, mas poderia ser um homem de Deus. Ela, muito provavelmente, já que Deus enviou Elias para lá, muito provavelmente ela já tinha uma noção do Deus de Israel, embora morasse no Líbano. Então ela estava, na verdade, orando, na verdade. Olha só, nós cremos que ela estava orando, que ela tinha ouvido falar do Deus de Israel e estava pedindo ajuda a ele. E Deus envia o profeta para lá. Elias pensava: eu preciso da ajuda dessa mulher. E a mulher pensava: eu preciso da ajuda desse homem. Então, ao mesmo tempo, Deus estava abençoando aquela mulher e ao mesmo tempo abençoando Elias. Elias precisava de comer e a mulher também com seu filho precisava comer. E ali Deus realiza um grande milagre, né? O filho da mulher morre e Elias então ora e a criança ressuscita. Então não faltou a farinha, não faltou azeite, puderam comer até terminar aquela seca terrível. E a mulher teve agora certeza que Elias era um homem de Deus. No tópico 2, no tópico 3, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros.
Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas 1, 2, 3, 2, 4, 4 a 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Veja aí Naum 1:11, 2:12, 13, 3, 1, 4, 16, 19. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas 4:11. Então sabemos que Deus chama Jonas e dá uma ordem para ele ir até Nínive. Você veja aí, Nínive, e veja aí onde ficava, então, a cidade para onde Jonas queria ir. Ele foi, pegou o navio, queria ir para Tarsis. Tarsis, lá na Espanha. A Espanha ficava a 3.000 quilômetros de distância de Jope, onde era um porto ali de Israel. Veja só. O Jonas, na verdade, tinha que sair lá da Galiléia, onde ele morava, e ir para Nínive, que tinha mais ou menos uns 800 quilômetros de distância. Mas havia terra. Nínive não tem mar. Veja que Jonas tinha que ir para lá. Mas ele vai para Jope, pega o navio e segue em direção à Espanha, que naquela época chamava Tarsis, né? Terra de muita mineração de prata. Então Deus vai fazer aquela tempestade dentro d'água, porque Deus faz qualquer coisa para salvar alguém. E ele queria salvar aquele povo de Nínive, mesmo eles sendo conhecidos como os mais violentos da época. Era um império terrível, um império muito grande, muito forte. Morava na cidade muito poderosa chamada Nínive, que era a capital do Império Assírio. E estava já chegando a época em que Nínive seria derrotada, né, pelos impérios ali, Medo-Persa, pelo Império Babilônico, e ali iam se unir contra Nínive, ou derrotar Nínive, mas ainda demorou um pouco tempo ainda. Então Deus queria salvá-los, Deus queria transformá-los, mudá-los, e deu a eles a oportunidade, através de Jonas. Veja, um profeta que não queria salvação, não queria o perdão de Deus sobre os ninivitas. Por isso ele tomou a decisão de não obedecer a Deus e ir para outra parte. Mas Deus provoca aquela tempestade. Sabemos ali que os marinheiros jogam o Jonas dentro d'água, né? O único que não orava naquele barco era Jonas, todo mundo orando. Só o profeta de Deus que não orava. Foi lançado no fundo ali, o peixe engole o Jonas e ali Jonas volta a orar, né? Tinha deixado a oração, agora ele volta a orar, agora ele começa a orar com fervor mesmo. Deus ouve a sua oração, o peixe vai, vomita o Jonas na praia, lá em Jope, e dali ele vai andar agora 800 quilômetros até chegar em Nínive, e ali ele vai pregar. Só de homens haviam 120.000 homens naquela cidade. Aí coloca aí pelo menos 2 mulheres, né? Aí 2 crianças. Então vai dar aí por volta de umas 600.000 pessoas. Então pelo menos ali tinha por volta de 500.000 pessoas naquela cidade. Olha só, Jonas atravessa a cidade e a mensagem era simples, clara. E ele dizia então que o juízo de Deus vinha sobre eles. O rei ouviu isso, mandou que todos entrassem em jejum, até mesmo os animais, todos em jejum e em sinal de arrependimento, pedindo perdão a Deus. E eles escaparam de serem todos destruídos por Deus. Jonas ficou satisfeito com isso? Olha só, o missionário que mais ganhou alma num dia só, em toda a Bíblia,
Só de homens 120 mil. Mas dá um total de quase 500 mil pessoas ou mais. Veja só, o homem que mais ganhou almas num dia só, no mundo inteiro. Talvez não fosse um dia só, 2 dias, 3 dias. E ele não queria ganhar essas almas. Então, um missionário aí que não queria ganhar almas foi o que mais ganhou almas em toda a Bíblia. Veja só, ficou zangado porque Deus perdoou o povo, né? E Deus conversa com ele e mostra para ele que ele precisava ter misericórdia, precisava amar as pessoas, que Deus não queria matar ninguém, destruir ninguém, queria salvar. Então esse é o real desejo de Deus, que todos sejam salvos. Tópico 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Tópico 3. Tópico 1. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, de 1 a 6. Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então nós temos aí as diversas dispensações e alianças. Como exemplo, nós podemos citar aí a aliança, adâmica, a dispensação da inocência. Podemos ver a aliança com Abel, a dispensação da consciência, a dispensação com Noé, a dispensação do governo humano. Depois temos a aliança com Abraão, dispensação patriarcal. Temos a aliança com Moisés, a dispensação da lei. Temos a dispensação com Davi, aí, que é a dispensação do milênio, que ainda virá. E a que nós conhecemos mais claramente, a dispensação com a vinda de Jesus Cristo, da igreja, e a dispensação, a aliança aí da graça. São 7 alianças, são aí edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, graça e milênica. Então Deus vem ao homem através de alianças. E esta aliança é chamada aliança de sangue. Sempre envolve o sangue. Começou com o sangue de animais, até chegar à perfeição, que é o sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Às vezes chamamos de pacto, ou de concerto, ou de testamento, mas tudo é aliança. Sempre Deus tem, então, como fim, como objetivo, trazer ao homem a revelação de Jesus Cristo para que o homem seja perdoado, para que seja salvo. Então existe aliança no Antigo Testamento, que é Berite, Lá era o seguinte: o que o homem fazia, Deus tinha que fazer pelo homem. Então, quando Abraão oferece Isaac, Deus oferece Jesus Cristo. É assim que funcionava. As leis que regiam essa aliança era a lei, aí o Pentateuco, com aquela lei ali dada a Moisés. Então, aquilo ali eram as normas da aliança. Agora, no Novo Testamento, essa aliança é diatique. E essa aliança é diferente da aliança do Antigo Testamento, diferente da Antiga Aliança. Então, na Antiga Aliança, o que Deus dava, o homem tinha que dar. O que o homem dava, Deus tinha que dar. Já na Nova Aliança, a aliança aí da graça, é diferente. Deus é que nos dá tudo. Nós só precisamos acreditar, mais nada. Não precisamos fazer nada para adquirirmos a salvação. Só crer. Olha aí, pela graça, o que é graça? Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou, morrendo por nós na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidade, maldição. Tudo que nos era contrário, Jesus levou sobre ele, morreu em nosso lugar. Ele fez tudo. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Só crer. Crer não é obra. Fé não é obra. Então, olha, pela graça somos salvos. Mediante o quê? A fé. Precisamos acreditar que Jesus fez. Olha lá, Efésios 1,13. Estamos em Cristo. Desde quando nós estamos em Cristo? Desde que ouvimos o quê? A pregação da palavra de Deus, o Evangelho da salvação. Aí cremos nessa pregação, olha aí, tendo crido,
fomos salvos, recebemos o Espírito Santo. É a promessa de Deus. Então, olha só entra aqui o quê? Acreditar, mais nada. Tudo Jesus já fez. Tem uma aliança completamente diferente da antiga aliança. No tópico 3 e no tópico 2, aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Gênesis 12, 1 a 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, como está em Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Então veja que na antiga aliança, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, o Antigo Concerto, veja só que lá haviam que leis, né? A lei dada aos homens, como que se você desobedecer essa lei, aí entra Deuteronômio 28. Quem obedece, recebe bênção. Quem não obedece, recebe maldição. Veja aí, a aliança era assim. Cumpriu, recebe bênção. Não cumpriu, recebe maldição. É por isso que o povo de Israel entrava para a idolatria, estava quebrando a aliança, recebia maldição. Se arrependiam, começavam a adorar a Deus, largavam a idolatria, recebiam bênção. Era assim a aliança. Então era condicional. Depende de que você cumpre. Cumpriu, recebe bênção. Não cumpriu, recebe maldição. Olha aí, Davi, eu vou colocar um descendente seu, sempre seu reino não terá fim. Agora eu vou abençoar o seu descendente, desde que ele obedeça a lei de Moisés. Desobedeceu? Castigo. E assim foi com Israel o tempo todo. Entrava o rei, adorava a Deus, quebrava os ídolos, Deus abençoava. Começou a se meter na idolatria, vinha maldição. Sempre foi assim. Bênção, maldição, bênção, maldição, bênção, maldição. Até que Deus decidiu, chega. Israel, parte norte, foi levada cativa pelos assírios, espalhados entre as nações. Parte sul, Judá, foram levados cativos para a Babilônia. E depois Deus deu oportunidade, pela sua grande, infinita graça, de voltarem para a sua terra, a fim de cumprir a promessa com o rei Davi, de ter sempre um descendente seu do trono em Israel. Mas a palavra de Deus diz que o remanescente é que será salvo. Ou seja, no final da grande tribulação, quando Jesus descer ali no Monte das Oliveiras, verão aquele a quem traspassaram, né? Jesus vai dizer, olha o que vocês me fizeram. Mãos furadas, lado furados, pés furados. E aí então eles vão se converter. E Jesus governará durante 1000 anos a terra, tendo como os mais importantes habitantes aí durante o milênio, os judeus. Então lembrando que a nova aliança é diferente. Jesus levou nossos pecados, doenças, enfermidade, maldição, tudo sobre ele. Veja, todas aquelas maldições que estavam em Deuteronômio 28, que era para quem desobedecesse a aliança, as normas da aliança, para nós Jesus já levou todas aquelas maldições. Nós não somos amaldiçoados. Jesus levou toda a maldição. Levou nossos pecados também. Levou também nossas doenças, nossas enfermidades, como está em Isaías 53. Então veja só que tudo que nos era contrário, Jesus levou sobre eles. E ele morreu em nosso lugar. O juízo que era para nós, Jesus sofreu sobre ele. Nós só precisamos acreditar no Evangelho que fala exatamente desse sacrifício expiatório de Jesus Cristo, desse sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar. Cremos, recebemos o Espírito Santo, somos salvos. Vamos à conclusão da lição. Vemos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la.
Entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmos 96:3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Tenhamos certeza, Deus sempre foi um Deus missionário, e um missionário transcultural também. Então, sempre a mensagem proclamando a vinda do Messias, a mensagem proclamando o amor de Deus para com todos, a bênção de Deus para todos, a restauração dos povos. Sempre essa mensagem foi dada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então nós devemos crer que Deus sempre esteve à frente de um trabalho missionário, enviando missionários por toda parte, não só entre os judeus, mas fora do povo judeu, também fora da nação de Israel. Na próxima lição, nós vamos estudar aí sobre missão transcultural, aí dentro do agora Novo Testamento, nova aliança, novo pacto, novo concerto. Aí vamos falar então da igreja e o seu papel na evangelização mundial. Vamos orar agora. Como nós dissemos, se você crê agora que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que estava sobre nós, levou sobre ele, morreu a nossa morte ali naquela cruz, mas ele ressuscitou, foi justificado em espírito, está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você recebe a salvação agora, recebe o Espírito Santo agora. Se arrependa dos seus pecados agora, dê lugar ao Espírito Santo, ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende e recebe o Espírito Santo, se torna filho de Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar por você. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que agora estão arrependidos diante de Ti, pedindo perdão. Toca neles, Senhor. Rabar la luz e me derraste. Regradar com força. Abaragrou de voltar, glasurevaste sem. Oh, Jesus está voltando. Com certeza Ele voltará. Estará levando a sua igreja, todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que acreditaram no Evangelho. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo agora. Você que está doente, está enfermo, receba a cura. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, sai dessas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora, cura totalmente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal e se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tinha uma casa alugada em Imperatriz e a casa agora, o inquilino saiu da casa e ainda deixou a casa cheia de problema para resolver. Nós ficamos sem dinheiro para pagar o aluguel aqui em São Paulo. Então, se você puder nos ajudar, envie qualquer quantia em nossa conta. Nós temos aí na Caixa Econômica, temos aí no Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Ina Maria Cruz Silva. E tem aí o meu Pix, 331-957-81620, que é meu CPF também, Luiz Henrique de Almeida Silva. Então nos envie qualquer quantia, nos ajude, por favor. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.